pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E o assunto que eu preparei para vocês hoje é como é o pós-preenchimento labial. Então fica aqui comigo que eu vou contar para vocês como é o pós depois de realizar esse procedimento. Pessoal, então depois que realiza o preenchimento labial, o paciente ele vai sentir uma ardência, uma coceirinha, tipo um formigamento, conforme vai saindo a anestesia. Tem pacientes que sentem um pouquinho de dor, que sentem um pouquinho de desconforto. E em pró, tem outras pacientes que não sentem nada, só sentem uma leve ardência. Então isso é muito de cada paciente, é o que eu sempre falo, dor é muito relativo. Que às vezes o que é uma dor intensa para um, não é para outro e vice-versa. Então é normal o paciente sair sentir uma ardência, sentir que tá coçando um pouquinho, sentir que tá inchado, tá, gente? É normal. E esse inchaço, ele pode sim permanecer por mais ou menos aí uns 2, 3 dias. Já tive casos de pacientes que ficou inchadinho por uns 5 dias, quase uns 8, 9, assim. Então, é muito relativo de cada um. Então, o inchaço é normal. O paciente também pode sentir umas bolinhas, principalmente nas primeiras 24 horas, tá? Isso pode acontecer. Então, se isso permanecer por até 2, 3 dias, onde forma umas bolinhas, a gente sempre pede para o paciente fazer uma massagem, porque o ácido hialurônico ele é como se fosse uma massinha de modelar. Então, quanto mais você vai massageando, essa bolinha vai se dissolvendo e vai promovendo mais o volume. O que não pode ficar é muito visível, porque aí provavelmente pode ter migrado para a superfície do lábio. E isso, infelizmente, pode acontecer e aí o paciente precisa retornar ao consultório para fazer a remoção dessa bolinha. Ou fazer a massagem rigorosamente em casa, que aqui a gente também ensina para o paciente. Outra coisa que pode acontecer, se pegar vasinhos, então pode ficar um hematoma bem visível nos lábios, tá, pessoal? E esse hematoma, ele pode permanecer por mais ou menos aí uma semaninha. Também é muito relativo de um paciente para outro. Outros sintomas que o paciente sente, outro desconforto que o paciente sente pós-preenchimento labial é um ressecamento nos lábios, principalmente nas primeiras 24 horas. Por quê? Pelo menos aqui na clínica, tá, gente? Quando a gente faz o preenchimento, a gente precisa modelar, precisa apertar o lábio para que o produto fique bem adaptado na região onde a gente aplicou. Então, nesse que a gente aperta, que a gente estica para ficar bem o desenho, a gente acaba o quê? Promovendo um ressecamento do lábio. Então, nas primeiras 24 horas, é normal o paciente sentir isso. Se permanecer por mais de 2, 3 dias, aí a gente já indica ao paciente usar algum hidratante, usar manteiga de cacau para conseguir melhorar a hidratação dos lábios e depois ficar perfeito, lábio com volume e hidratado. Porque o ácido hialurônico, além dele conseguir volumizar, ele também promove uma hidratação. Na clínica, nós também sempre damos para os pacientes uma boquinha, gente, que é um gelox, na verdade, a gente coloca no congelador e depois a gente fala para o paciente levar para casa e fazer a compressa se caso ficar muito inchado. Então, um exemplo, uma paciente que eu atendi agora às 10 horas da manhã, fiz preenchimento labial. E à noite ela fala, ai doutora, meu lábio ainda tá inchado. Normal, gente, a gente fez hoje. Então a gente sempre fala, se ficar inchado durante a noite ou daqui 4, 5 horas que a gente terminou o preenchimento, que é normal o inchaço, a gente fala para o paciente fazer a compressa de gelo nos lábios. Lembrando que a compressa de gelo, gente, nunca pode ficar assim, ó. Um exemplo, fiz e tô assim, ó. Não, por quê? Porque se você ficar por muito tempo com a bolsinha de gelo nos lábios, pode queimar o seu lábio. Então, a compressa deve ser feita da seguinte forma. Coloca e tira. Não pode ficar muito tempo assim para não acabar queimando o lábio e estragar o preenchimento que a doutora faz com tanto carinho, né? E, gente, isso é para todos os pacientes, não é exclusivamente para os meus, tá bom? E outro detalhe também muito importante que pode acontecer no pós-preenchimento labial é quem tem herpes. Então, para pacientes que têm herpes, que são aquelas feridinhas que nascem nos lábios, principalmente quando a imunidade está muito baixa, uma crise de estresse, enfim, orientar o paciente para, se ele já tomou o medicamento Aciclovir, a gente sempre fala, olha, passa no médico para você fazer o tratamento antes, porque se primeiro que a gente nem faz preenchimento se o paciente tiver com a herpes, tá? Porque pode piorar, pode dar alguma outra complicação. Mas depois do preenchimento labial comece a aparecer as feridinhas da herpes,
a gente sempre indica para o paciente usar aquela pomadinha Ciclovir. E em alguns casos o paciente precisa passar ao médico para poder tomar o comprimido Ciclovir mesmo, porque tem pacientes que é muito intenso, então precisa fazer associação com algum medicamento. São esses os cuidados, o que pode acontecer depois do preenchimento labial. Tudo isso que eu te falei é normal os pacientes sentirem. Agora, uma coisa que o paciente não pode sentir em hipótese alguma é dor nível 10, tá? O que é essa dor nível 10? Fiz um preenchimento labial, depois que começou a passar a anestesia, o paciente relata que a boca dele tá bem roxa, esbranquiçada e tá com uma dor absurda nível 10. Nesse caso, que ele sente uma dor absurda, que tá doendo muito, tá latejando, tá queimando, tá ardendo, tá doendo absurdamente o lábio dele, aí sim, gente, você tem que se preocupar porque pode ser não, com certeza deve ter acontecido algum probleminha ali em questão de gerar uma isquemia, ou você pegou uma artéria do paciente, enfim. Por isso que é importante você sempre acompanhar seus pacientes que vocês fizeram preenchimento labial nas primeiras 24, 48 horas. Sempre mandem mensagem perguntando se tá tudo bem. Algo que eu faço aqui na clínica, toda vez que eu termino de fazer um preenchimento labial, é fazer a confirmação da circulação. O que é isso? Depois que eu termino, eu pego um cotonete e eu vou e aperto bem em todo o caminho que eu fiz o preenchimento labial do paciente. Quando a gente aperta e volta a circulação, é porque tá tudo bem. Você não pegou vaso nenhum, aparentemente, artéria nenhuma. Se você fizer o teste de circulação, terminei o preenchimento, fiz o teste com o cotonete, tá, gente? Tô fazendo a simulação com o meu dedo, mas a gente sempre faz com o cotonete. Fiz o teste, apertei e quando tirei o meu dedo ficou branco ou demorou muito para voltar essa circulação do lábio, aí sim pode ter sido que você pegou algum vaso importante, tá? E pode causar sim alguma complicação depois que sair a anestesia, depois de mais ou menos uma hora por aí. Então, sempre que você terminar um preenchimento labial, faça o teste de circulação. O lábio nunca pode ficar branco, tá? Sempre tem que estar com a cor rosinha. E no caso, gente, de alguns pacientes em específicos, um exemplo, eu tenho uma paciente que ela tem algumas irregularidades no lábio, onde alguns espacinhos dela são brancos. Então, isso você ainda consegue ver, se você apertar bem forte, você vê que a circulação volta, mesmo que aquele espacinho dela é branco. Então, por isso que você sempre precisa avaliar um lábio. Se você fizer o teste de circulação, terminei o preenchimento, fiz o teste com o cotonete, tá, gente? Tô fazendo a simulação com o meu dedo, mas a gente sempre faz com o cotonete. Fiz o teste, apertei e quando tirei o meu dedo ficou branco ou demorou muito para voltar essa circulação do lábio, aí sim pode ter sido que você pegou algum vaso importante, tá? E pode causar sim alguma complicação depois que sair a anestesia, depois de mais ou menos uma hora por aí. Então, sempre que você terminar um preenchimento labial, faça o teste de circulação. O lábio nunca pode ficar branco, tá? Sempre tem que estar com a cor rosinha. E no caso, gente, de alguns pacientes em específicos, um exemplo, eu tenho uma paciente que ela tem algumas irregularidades no lábio, onde alguns espacinhos dela são brancos. Então, isso você ainda consegue ver, se você apertar bem forte, você vê que a circulação volta, mesmo que aquele espacinho dela é branco. Então, por isso que você sempre precisa avaliar um lábio antes de começar um preenchimento, tá? E também, se o paciente tiver alguma assimetria, eu sempre mostro pro paciente, porque às vezes ele tem e nunca soube que ele tinha. Normalmente, o ladinho que a gente dorme, ele sempre é mais diferente um do outro. Eu tenho essa simetria labial, tá, gente? Ainda mais que sou virginiana, sou perfeccionista. Mas um exemplo, eu fiz uma paciente, eu vi que ela tem uma simetria bem forte, assim, de lado. A gente sempre explica para o paciente que isso pode ser muscular. E se for muscular, não tem o que a gente fazer. Por mais que a gente coloque mais produto desse lado, não vai ficar igual. Muito pelo contrário, o preenchedor vai descer, porque o formato dele já é mais para baixo do lábio. Mesmo colocando mais produto, ele não vai conseguir fazer isso, né? Voltar à musculatura, porque é um problema na musculatura do paciente e não no formato do lábio. Agora, se é um paciente que é o formato, aí é diferente. A gente consegue sim fazer a correção com ácido hialurônico. Então, eu expliquei pra vocês o que é normal acontecer num pós-preenchimento labial. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês puderem aqui, já dar curtir o vídeo, se inscrever no canal, ativar as notificações, compartilhar com alguém que fez o procedimento e precisa saber se isso é normal ou não. Vai me ajudar muito. E comenta aqui se você gostou desse vídeo.
Um beijo e até a próxima!